E aí, galera, que Mengão é esse? Esse Mengão é que a nação gosta. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Que treino, hein? Foi um treino. Se você pegar o time do Flamengo principal e o time mistão lá, vai ser um jogo da melhor qualidade. Porque ali praticamente todo mundo sabe jogar. Principalmente no time principal. Agora, peraí, ó, o Juventude, nós estamos sabendo disso. O Juventude dentro de casa é um problema. Para ganhar deles, para empatar com eles dentro de casa, é complicado. O próprio campeonato está dizendo isso. E a saída dele, toda vez que ele sai, ele toma trombada. Também o campeonato está dizendo isso. E não ia ser diferente contra o Flamengo. Né? Embora o Flamengo meio misto quente, meio principal e tal, né? Poupando alguns jogadores e tal, está dentro de casa, diante da torcida dele. E ele foi para dentro. O toque, beleza. Jogando da seguinte maneira: o Pulgar, o Alan e o Gerson. Arrascaeta, Plata e Michael. Então o que acontece? Do lado direito não teve problema algum. Do lado esquerdo é que começou, depois deu uma arrumada mais ou menos. Mas do lado direito, então está lá o Gerson, como terceiro homem de meio do campo. Né? Então, estava tão fácil de jogar que o Gerson foi pouco terceiro homem. Ele vinha um pedacinho aqui, se arrumava com os dois do meio do campo e se metia. Normalmente, ele estava na meia direita. Ele na meia direita e a Arrascaeta na meia esquerda. Então, do lado direito tinha o apoio do Wesley e um detalhe interessante aí. O Wesley, eu estou sempre discutindo isso, é o melhor lateral que tem aí. Ele na seleção não foi bem, mas mesmo no Flamengo, você tem que ajeitar ele, porque ele é um menino ainda, ele é afoito, cara, ele não quer saber, ele vai para dentro e vai para dentro. Então, nesse jogo contra o Juventude, é o seguinte, o Gerson encostava ali, e eles fizeram uma dupla da melhor qualidade, pelo menos nesse jogo. Da melhor qualidade. Tabela entre os dois. O Gerson chegava para cá, metia a bola para ele, ele entrava pela linha de fundo, ele entrava na diagonal, o Gerson abria. Ali não teve problema nenhum. E encostava sempre um homem de meio do campo. Então, três da melhor qualidade. O outro lado estava um pouco, mais ou menos, exatamente por causa do Alexandre, que não apoia, ou não apoiou. Então ficou o Michael e o Arrascaeta aqui pelo lado esquerdo. Tanto é que teve um gol que o Michael, né, na diagonal ele veio para o meio, teve um que ele chutou no gol, que ele costuma fazer gol exatamente como o Cebolinha também, quando entra ali pelo lado esquerdo, mete aquela curva, e ele deu o passe, saiu o gol. Então aqui deu uma melhorada, porque um homem de meio do campo encostou aqui. Normalmente o Alan encostava aqui, porque sentiu a falta do lateral. E eles ficavam, né, segurando para ver se o lateral aparecia, que é mais um apoio, mais uma esticada de marcação, porque o time do Juventude ficou todo lá atrás. Ele não saiu para jogar. Ele saía para jogar com o Gilberto, que entrou no segundo tempo, com o Enio e com o Batalha. Um vinha por trás. Só que a zaga do Flamengo estava plantada. Os dois zagueiros, Léo Pereira e Danilo. E mais os dois aqui. Praticamente o Flamengo jogou 4-2-4. Quando ele era atacado, o Gerson encostava aqui, o Arrascaeta vinha aqui, então já são 4 do meio do campo contra
2 atacantes ou 3 atacantes e ainda os 2 zagueiros. Como é que você vai fazer? O goleiro Rossi não pegou na bola. O primeiro tempo foi mentiroso. Foi 3-0 o Flamengo, foi mentiroso. Tinha que ser 4, 5 ou 6, como foi no segundo tempo. Mas no segundo tempo tem outra explicação. Então, esse time do Flamengo, no toque de bola, né, facilitava tudo para todo mundo. E o Plata, como centroavante, se saiu bem. Teve uma bola que meteram a bola para o Gerson, vinha entrando aqui, meteram a bola para o Gerson. Gerson deu um toque aqui do lado esquerdo, na meia esquerda, e o Plata entrou por aqui, né, na metida de bola, desviou a bola do goleiro e metia um gol. Então o time do Flamengo jogou fácil. Taticamente, o time do Flamengo está mexido. Está mexido. É sinal de que o treineiro está prestando atenção no jogo. E ele presta atenção, porque foi um grande jogador e está chegando aí como um dos principais treinadores desse país. Então o que acontece? Ele está diversificando, o esquema é o mesmo. Agora, ele, por exemplo, fica com 2 no meio do campo. De repente apertou 3 no meio do campo, 4 no meio do campo. Ele já segurou. 4, né? 4 e 2. Né? Qualquer um e Plata. O Plata e qualquer um. Ou só o Plata. Porque o Michael encosta aqui também. Né? Então, afunila tudo aqui. É ruim para o adversário. O adversário que ataca com 2, 3 não vai chegar nunca no gol do Flamengo. Nunca. Com 2, 3 não chega. Porque aqui atrás está bloqueado. E um outro detalhe também. No outro dia nós estivemos conversando sobre isso. O time do Flamengo está que nem quando o Jesus dirigia. Jesus dizia mesmo, perdeu a bola, eu quero que tome em 10 segundos. 10 segundos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tem que tomar a bola. Pô. E o Flamengo está fazendo essa mesma coisa. Não desiste. Perdeu a bola, não desiste. Todo mundo. Eu acho que isso, para alguns, é cansativo pra caramba. Porque o Gerson está fazendo isso. O Arrascaeta está fazendo isso. Eu acho que não é muito bom para fazer isso. Porque é o jogo todo, cara. É o jogo todo. Então, resultado. O time do Flamengo, primeiro tempo, foi espetacular. Eu poderia dizer assim, se o time do Juventude desse uma pressão, eu acho que até, se fosse dentro da casa deles, essa pressão teria. Mas não teve. Então o Flamengo treinou. Então eu treino à vontade. Todo mundo se mexendo, não tem posição fixa. Então, para o meio do campo é muito bom. Aí veio o segundo tempo. O segundo tempo saiu o Michael, entrou o Cebolinha. Saiu o Plata, entrou o Bruno Henrique. Não tocou na bola, diga-se de passagem, mas também a cabeça dele deve estar a 1000, que ele não sabe o que vem por aí. Saiu o Arrascaeta, entrou o Pedro. Muito bem. Saiu o Pulgar, entrou o Luiz Araújo. Aí ficou o Alan, Luiz Araújo, não, Gerson e Luiz Araújo. Gerson ficou como segundo homem. Às vezes, como um terceiro homem vindo Luiz Araújo. Muito bem. Só que o time deu uma queda, que é natural. Porque ficou só para pensar no jogo o Gerson. E aí, quando dominava, olhava como se procurasse o Arrascaeta. É a mesma coisa, o Arrascaeta com a bola, ele está procurando. Quem? Eu? Está procurando o Gerson. Para tocar a bola. Ou alguém para ele meter a bola. Mesma coisa o Gerson. Então, ficou difícil de jogar? Não ficou difícil de jogar. Porque aqui todo mundo sabe jogar. Mas não tinha mais aquele requinte pelo lado esquerdo. Pelo lado direito tinha, pelo lado esquerdo não. Então ficou, no caso, Luiz Araújo, montou um pouco mais de correria, né? Quando num setor que precisa de mais cabeça, segurar mais a bola, mandar no jogo, comandar o jogo. Não ficou ruim, mas não foi a mesma coisa. E o Cebolinha, lá pelo lado esquerdo, voltou, né? Voltou, machucou, voltou de novo, está bem ontem,
se mexendo bem, tocando bem. Aí vem um outro detalhe. Sai o Alexandre machucado, ele saiu direto. Ele não parou nem nada, saiu direto. E aí entrou Ayrton Lucas. Aquele lado começou a funcionar. Com o apoio do Ayrton Lucas e mais o Cebolinha por aquele setor, a coisa complicou. E naquele setor encostava o Luiz Araújo também, pela meia. Então, reforçou aquele lado que não estava ruim, mas também não estava bom no primeiro tempo, exatamente porque não tinha o apoio do lateral. Já o lado de cá continuou a mesma coisa. O apoio, a chegada do Wesley, né, até tomou um cartão desnecessário. Lá na risca do meio do campo, ele deu um carrinho no cara. Troco de quê, cara? O cara está de costas pro campo. Lateral, ele entrou aqui e deu um carrinho no cara. É o que eu estou dizendo, tem que administrar ele. O cara, para que isso? Tomou um cartão de graça. Poderia ter sido até expulso, porque ele pegou o cara no carrinho. Então é complicado. E aí, a parte principal, no meu modo de ver, do jogo foi a entrada do Pedro. Se tivesse o Arrascaeta no jogo, com o Gerson, como estava, o Pedro ia fazer uns 300 gols. Porque o Pedro, né, entrou, já segundo jogo, eu gostei que ele entrou bem, à vontade. Aí, normalmente é assim, você quando sai, né, por uma contusão séria, como foi a dele, aí você, para voltar, você tem que primeiro se recuperar fisicamente, aos poucos, como ele fez, e entrar aos poucos. Aí fica lá pisando em ovos, né? Para cá, meio desajeitado. Aí ele levou 2 trombadas. Quando você leva, vem numa contusão séria, está recuperado, e leva logo uma trombada no primeiro ou no segundo jogo, aí você fica escabriado, né? O cara veio 2 vezes nele, pá! E ele sentiu que estava firme. Não aconteceu nada. Pronto. Metade do problema na cabeça dele já saiu. E a outra metade foi acertar o cruzamento. O Wesley meteu a primeira bola aqui. Meteu a segunda bola ali. Mas o Pedro está lá, porra. Presta atenção. Você, para lançar centroavante como Pedro, como Verrete, você tem que prestar atenção no cara. Não adianta você pegar a bola e jogar lá para dentro. Aí qualquer um faz. Só que ele está lá bloqueado com 2 caras, com 2 zagueiros que são tão altos quanto eles. Então presta atenção. Ele meteu 2 bolas curtas. A terceira que ele meteu, Pedro estava lá atrás. Ele meteu a bola exatamente, passou por cima do zagueiro e o Pedro entrou de cabeça e fez o gol. Aí depois, vibração e tal, veio o pênalti. Ele há muito tempo está afastado. Então ele parou de treinar. Ele parou de bater pênalti nos jogos. Ele estava fora. Aí ele foi bater pênalti. Fez aquele negócio, botar a perna para trás, que eu não sei aonde eles aprendem a fazer isso. Aí meteu a bola, o goleiro pegou, né? A bola voltou, saiu um zagueiro, um cara correndo, ele também, só que ele é grande, né? Ele se atirou antes do goleiro chegar. E do lateral, ele se atirou, não tocou em ninguém, só tocou na bola, fez o segundo gol. Mas eu gostei porque ele voltou já refeito do problema todo, de ter levado as 2, entre aspas, as 2 trombadas e sentir que está tudo bem, né? E fazendo os gols. E outra coisa, ele está se recuperando e a seleção está aí, porque a seleção não tem centroavante. Ele já é uma dessas peças aí, certeza absoluta. Então, o time no segundo tempo meteu mais 3 gols, que era, por isso que eu falei que o primeiro tempo foi mentiroso, que era para ter esse placar no primeiro tempo, ou beirando a esse placar. E no segundo tempo, sem sombra de dúvida, se tivesse o Arrascaeta, seria 7, 8, o cara apareceu com cartaz lá, não sei se vocês viram, cartaz, aí assim, 7-0, estava lá o placar do cara, e quase que ele acertou, 6, e ainda, né, teve gol perdido, boas defesas do goleiro, mas foi um treino
de luxo, acompanhado por um pedaço da torcida do Flamengo. E, cara, não vou. E outra coisa também, para tudo aí. Tá muito caro esse jogo, cara. Os caras reclamaram lá do presidente. A torcida do Flamengo, que estava lá, reclamou do presidente, que botou esse jogo com um troco caro. R$300, uma coisa. Com esse salário mínimo de fome que tem aí. O cara, normalmente, você joga na semana 2 vezes, né? Normalmente. São 600 pau. São R$600. É quase a metade do salário. Se você não vive com salário mínimo, vai viver com metade do salário? Vai complicar em casa. Voltou, a fechadura não é a mesma. Que é o quê? Que é só jogo e o troco. Então, tem que, de vez em quando, ou pelo menos de vez em quando, tem que dar uma olhada na galera também. Porque essa galera é que banca tudo. Essa galera, eu não sei o que, não é essa galera que banca tudo. E outra coisa, está ficando caro também para quem é sócio torcedor. Está ficando caro. Mas não paga por mês, mas não paga ingresso. Mas paga por mês, de uma maneira ou de outra. Mas é mais barato. Não interessa. Não interessa. Antigamente não era assim, cara. Antigamente não era assim. Era barato. Então a galera reclamou, e eu acho que de certeza absoluta, com toda a razão. Então agora o Flamengo joga contra a LDU na quarta-feira. Eu acho que, por isso que ele poupou o Arrascaeta e principalmente o De La Cruz, para jogar contra a LDU, que é complicado. E a LDU tem um bom time, e dentro de casa é complicado. Torcida, clima, arbitragem, tem tudo isso lá. Lá não, nesses lugares todos. Então, Flamengo, eu tenho a impressão que o Flamengo, certeza que o Flamengo vai com tudo. Por isso é que ele deu uma poupada em alguns jogadores aqui. E aí, quarta-feira, veja aí, quarta-feira, LDU vai lá viajar, volta quinta e joga domingo, e joga sábado contra o Vasco, que é outra parada, porque o Vasco vem mordido. O Vasco, a galera do Vasco está no pé do treneiro. E eu tenho a impressão que se ele perder para o Flamengo no sábado, vai dar problema lá no Vasco. Que a galera está cobrando do Pedrinho à torta e à direita. Então, o Flamengo também tem 2 jogos complicados, porque não é fácil também, né? Não pensa que vai chegar lá e vai ganhar do Vasco com 2 conversas. Não vai. O time do Vasco está tentando se arrumar. A defesa que está do meio do campo para frente, dá para entender. Agora, aqui atrás está complicado. E outra coisa, com o time completo ou não, enfrentar qualquer time, né? Enfrentar o Flamengo é complicado. É complicado, já está sabendo que é complicado. Então, como o Flamengo tem esses 2 jogos, ele vai jogar, se desgastar lá com a LDU. E aí, o craque do jogo, eu botei o Pedro, que fez 2 gols e está voltando de contusão. E nós estamos torcendo para ele se recuperar o mais rapidamente possível, tá certo? A baranga do jogo eu botei o Gilberto, que entrou no meio do caminho e ainda queria brigar. Ele queria brigar, cara, com o Alexandre. Ele deu uma entrada no Alexandre, quase que arrebentou. Eu acho que até foi parte dessa saída do Alexandre, isso aí. Troco de quê, cara? Jogo difícil para ele e fácil para o outro. Qual é o problema? Então o jogo tá legal, não estava de pancada, de trombada, de nada disso, não. Ele entrou no cara violento. Então, a baranga do jogo. E a arbitragem, ele deu 2 cartões amarelos. Primeiro tempo não aconteceu nada, ele não apareceu no jogo. Até lá na Rádio Tupi, que eu estava fazendo o jogo, eu falei, vou dar 0 para todos os outros, menos para ele. Ele não apareceu. Aí depois me ligaram, olha aqui, ó, ele deu 2 cartões, então não entrou no jogo. Então é 0 para todo mundo. É 0! Valeu, galera!